Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning
Muito boa noite, família pretaiada, shalom a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma transmissão simultânea pelos canais 4SA Flórida e também Projeto Ezequiel 33. E não se esqueça também, se você, caso queira acompanhar pela plataforma de jogos do Twitch, basta colocar 4SA Flórida, twitch.tv/4SA Flórida. Ou se você prefere pelo D-Live, basta procurar pelo canal do Preto Latino. Começando hoje uma nova série com muitas informações novas e eu tenho uma pergunta para vocês logo de início. Você acredita em coincidências? Você é como eu não acredito. Então tem coisas pontuais que estão acontecendo e as pessoas não conseguem explicar e colocam a pecha de que é uma coincidência. Bom, a pergunta é a seguinte: quantos minutos e segundos o policial ficou com o seu joelho no pescoço do George Floyd? Sai daí não. Resposta aqui no chat. Enquanto isso, produção, solta a vinheta. Muito bem, meus amigos, aqui de volta com todos vocês. De repente vocês vão escutar uma musiquinha tocando, porque eu estava fazendo um teste de streaming do meu telefone. O lindo louvor que vocês ouviram, eu estava transmitindo para uma dessas pombagiras aqui e transmitindo também uma outra música para o sistema de áudio que eu tenho lá na sala. Bom, acertou quem colocou aí que o policial ficou com o seu joelho no pescoço do George Floyd por 8 minutos e 46 segundos. Sabe qual foi o outro evento que, olha, casa exatamente com esses números? Sabe qual foi? Quando o primeiro avião atingiu as Torres Gêmeas. Foi às 8h46 da manhã. 8 horas e 46 minutos da manhã, o policial também ficou com o seu joelho no pescoço do George Floyd por 8 minutos e 46 segundos. Sabe o que isso significa? Olhando pelo lado cabalístico, somem esses números. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. 18 é representado por 6 mais 6 mais 6. Matada a charada. Entenderam? Foi
A charada está aí. Foi tudo preparado, foi tudo armado. Muito antes da prisão do George Floyd, a prisão somente veio a corroborar ou a colaborar para com toda essa desgraça que está acontecendo, já que a agenda permanece. Bom, quero lembrar a todos que daqui a pouquinho, às 21 horas, o Preto Latino se fará presente no canal do Pastor Tiago. Às 21 horas estaremos comentando sobre os jesuítas e também o sionismo. E eu gostaria de pedir que a família 5% comparecesse em peso para a gente poder abençoar o canal do Pastor Tiago e marcar presença. Vai ser muito legal, eu gosto muito dele. Então, conforme prometido, começando nova série Scarlet and the Beast, baseado no livro homônimo, que foi escrito, se não me engano, na década de 90, com 3 volumes, e custa muito dinheiro, novo. Eu tentei comprar usado, mas os usados que foram apresentados não estavam em boas condições. Significa Escarlata e a Besta, a guerra entre as duas maçonarias. E nós vamos ver isso aqui agora. Vou apresentar a vocês um resumo. Aqui nós temos a Scarlet, ou Escarlata. Espero que esteja aparecendo aí para todos. Descendente da dinastia Merovíndia, 496 Anno Domini. Também com influência do Priorado de Sião, que foi criado em 1090. Também tem a sua influência com o Rosacrucianismo, ou Rosacrucianismo, que foi fundado ou criado em 1188. Da maçonaria maçonaria inglesa. Portanto, essa é azul. E unida à Grande Loja Unida, que foi a primeira loja, vamos dizer assim, que até hoje permanece na Inglaterra, mãe de todas as sociedades de cultos secretos modernos. Rica, de direita, deísta, panteísta. Como é que pode ser deísta e panteísta? Senhores, barões, etc. Classe média e classe alta, financiadores, barões de terras, profissionais. Só um momentinho, a música já está incomodando aqui, deixa eu parar aqui. Pronto, agora sim. É pró-negócios, capitalista, monopolista, também com grande penetração em corporações multinacionais, Banco Mundial, FMI, Fundo Monetário Internacional, Banco de Compensações Internacionais, cartéis, financiadores de medicamentos, ou seja, laboratórios farmacêuticos, constitucional, também monarquia e socialismo corporativo. Domina as seguintes regiões, logicamente que tem muito mais, talvez, por todo o mundo, mas eu coloquei aqui as principais. Grã-Bretanha, ou seja, o Reino Unido, Canadá, Nordeste dos Estados Unidos, que é formado pelo Eastern Establishment, a maioria dos países orientais, Hong Kong, Austrália e África do Sul. Então, essa é a Scarlet, ou a Escarlata. E agora vou apresentar-lhes a Besta. Deixa eu fazer aqui rapidamente um refresh. Agora vamos ver a Besta. Aí está. A Besta, também da dinastia Merovíndia. Lembrando a todos que estão acompanhando o estudo sobre a tribo perdida de Dan, no estudo foi dito que a dinastia Merovíndia provém da tribo de Dan. Então é interessante isso, né? Pouco a pouco a gente vai juntando os pontos. Também
no Priorado de Sião. O Priorado de Sião está metido em tudo, né? É o pai da Escarlata e também o pai da Besta. Cavaleiros Templários, Maçonaria Francesa, e eu tenho um documento aqui que me foi enviado, uma pessoa inscrita no canal me mandou um link de um documento muito antigo da maçonaria, eu vou mostrar a vocês, onde eles assumem que foi a maçonaria quem fez a Revolução Francesa, de 14 de julho de 1789. Grande Loja Francesa, fundada ou aberta em 1743, Grande Oriente Francês, 1772. Também conhecida como maçonaria continental ou latina, pobre, de esquerda e ateísta, a favor do proletariado, com forte penetração nas classes mais baixas, ou seja, pobres e classe média, procura o trabalhador comum, alguns profissionais, alguns ricos, antinegócios, sindicatos, crime organizado, cartéis de droga. Domina também basicamente os mesmos países: Grã-Bretanha, Canadá, Nordeste dos Estados Unidos, a maioria dos países orientais, Hong Kong, Austrália e África do Sul. Ou seja, onde uma desenvolveu-se, trouxe também consigo o desenvolvimento da outra. O que novamente vem demonstrar aqui que são dois braços de um mesmo corpo, correto? Muito bem, agora, deixa eu fazer uma mudança aqui. Agora, nós vamos... deixa eu tirar esse estudo aqui, passar essa coisa para cá e abrir o resumo do livro Scarlet and the Beast, o qual eu vou passar para vocês agora. Aí está, Scarlet and the Beast. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Eu posso aumentar até aqui, pessoal. Mas eu leio para vocês, não tem problema. Eu vou ler para vocês aqui. Diz o seguinte: Scarlet and the Beast, Escarlate e a Besta. Este livro foi publicado em meados dos anos 90 por John Daniel. São 3 volumes. Volume 1 fala das guerras que em vários países são produzidas pelas duas maçonarias, francesa e inglesa. Em 1090, a Sociedade Secreta Priorado de Sião foi formada por monges católicos franceses e por milícias paramilitares francesas. Séculos mais tarde, veio se chamar Maçonaria Francesa. Em 1119, a Sociedade Secreta Priorado de Sião fundou a Sociedade Secreta dos Cavaleiros Templários, com os mesmos objetivos de proteger, entre aspas, os cristãos, mas cobrava por isso. O negócio paralelo ficou tão lucrativo que eles criaram o atual sistema bancário. Essas duas sociedades passaram a brigar entre si durante 200 anos, quando em 1313, o Priorado de Sião, com a Igreja Católica, resolveram destruir o que haviam criado, os Cavaleiros Templários. Alguns templários fugiram para a Escócia e criaram a maçonaria inglesa, que foi oficializada em 1717 como a maçonaria moderna, a especulativa, a maçonaria atual. As guerras no mundo até os dias atuais são frutos da ganância, imbecilidade, orgulho, ignorância, ódio e mediocridade destas irresponsáveis sociedades secretas. Maçonaria francesa, ligada ao catolicismo, espiritismo e satanismo, e maçonaria inglesa, ligada aos protestantes, satanistas e nova era. O que tudo isto tem a ver com a Igreja de Cristo? Nada. Volume número 2
fala do satanismo do bode Baphomet e do homossexualismo desse bode andrógeno idolatrado pelos maçons. Volume 3 fala do controle internacional do tráfico de drogas pela maçonaria inglesa, por isso que não vai acabar o tráfico de drogas, também o tráfico de armas, o tráfico de seres humanos e de órgãos humanos, não vai acabar porque quem está por detrás de tudo isso é a maçonaria. Para acabar com isso, tem que acabar com a maçonaria. Simples assim. Então, repetindo, volume 3 fala do controle internacional do tráfico de drogas pela maçonaria inglesa e pelos banqueiros, que nada mais é que a antiga sociedade secreta dos Cavaleiros Templários, de origem no poder paralelo das milícias paramilitares com monges católicos que ficaram mais ricos que o próprio poder oficial da França, exatamente como fazem hoje com os bens do Brasil e de outros países. Então aqui está Scarlet and the Beast, Escarlate e a Besta, volume 1, uma história sobre a guerra entre a maçonaria inglesa e a maçonaria francesa. Autor John Daniel, já está na 3ª edição, 30 capítulos, 20 apêndices, notas, bibliografia, índice, 1.300 páginas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só mais um pouquinho a letra aqui para vocês. Só mais um pouquinho. Vamos lá. Espero que tenha melhorado. Deixa eu conferir aqui. Agora sim, melhorou. Então, introdução. O que é a maçonaria? Maçom é a forma abreviada de franco-maçom ou pedreiro livre. Franco-maçom é a forma abreviada de maçom livre e aceito. Um nome adquirido e resultante dos sucessos em guerras e revoluções políticas e religiosas. Se você perguntar à grande maioria dos maçons, eles não sabem isso, não sabem desse significado. Para esconder o envolvimento e o fomento de revoluções ao longo da história pela maçonaria. A história secular se refere aos maçons como homens livres. Maçonaria não é cristianismo, mas uma religião universal de salvação por meio da prática das obras, sem Cristo. Na maçonaria, o Templo de Salomão representa secretamente a Torre de Babel. Coincidência que o pedir mais cedo, através de formas ilegais, construiu aquele gigantesco templo em São Paulo? Não existem coincidências. De forma que a maçonaria duplamente antissemítica e anticristã, uma discussão acerca do amargo conflito entre a maçonaria inglesa, que é panteísta, e a maçonaria francesa, que é ateísta. Nas lojas maçônicas, em ambos os lados, existem membros compostos por homens e mulheres, graus de iniciação e conhecimento, maçonaria e conspiração, propaganda maçônica, como os cristãos são enganados. Vamos ver aqui o resumo do primeiro capítulo chamado O Conflito. Priorado de Sião versus Cavaleiros Templários. Existem pessoas, inclusive foi escrito um livro, né, chamado Desinformação, que relata que o priorado de Sião é mentiroso, é algo inventado, que isso nunca existiu. Existe sim. Priorado de Sião versus Cavaleiros Templários. A linhagem do anticristo. Traços históricos do Santo Graal apontam para o ensinamento que Maria Madalena foi casada com Jesus. Lembram do último filme do Dan Brown, em que ele levantou essa hipótese de que eu vou utilizar o nome Jesus, tá bom? De que Jesus teve relacionamento com Maria Madalena e desse relacionamento nasceu um filho. No filme, inclusive mostra uma personagem que era descendência direta desse relacionamento. Então diz que Maria Madalena foi casada com Jesus
e teve uma santa criança com ele. Os reis merovíndios da Europa reivindicam serem membros dessa linhagem sagrada. E conforme nós vimos no estudo da tribo perdida de Dan, esses reis merovíndios são descendentes da linhagem de Dan. Antigos pergaminhos revelam o plano dos merovíndios de estabelecer um trono universal em Jerusalém, por meio de uma falsa linhagem de Davi. Olha aí, o anti-Mashiach, que está sendo aguardado pelos judeus, eles estão esperando o Mashiach, mas nós sabemos que o que há de se manifestar será o anti-Mashiach. Ele irá enganar os judeus com uma falsa linhagem de Davi, porque os judeus sabem que o Mashiach tem que ser descendente direto do rei Davi. Então, quando a gente lê aqui que os reis merovíndios da Europa, lembrando que essa dinastia merovíndia descende diretamente da tribo de Dan, reivindicam serem membros dessa linhagem sagrada, ou seja, dos reis merovíndios. Antigos pergaminhos revelam o plano dos merovíndios de estabelecer um trono universal em Jerusalém por meio de uma falsa linhagem de Davi. Os mistérios babilônicos iniciaram a Igreja Católica, ano 496. Alô, Conde Lopé! Rebate isso daí, meu querido. Por meio de Meroveu, fundador da dinastia merovíndia. Os merovíndios fundaram o Priorado de Sião em 1090 e iniciaram as Cruzadas em 1099. Sião funda os Cavaleiros Templários em 1118 para proteger o trono merovíndio em Jerusalém. A rebelião templária, 200 anos de conflito entre Sião e os templários. Sião e os reis merovíndios da França planejam destruir os templários, 1307, 1314. Os templários fogem para a Escócia e fundam a maçonaria templária, que é a maçonaria moderna tal como conhecemos hoje. Os templários juram destruir o trono merovíndio. Capítulo 2. A maçonaria inglesa e a revolução. Um rei templário escocês para a Inglaterra. A maçonaria templária entra em Londres com James Stuart I, em 1603. Grandes mestres de Sião movem-se da França para Londres para planejar contra a dinastia de Stuart. Sião funda a maçonaria Rosa Cruz. E a primeira seita, ou sociedade secreta, que os jesuítas, juntamente com a maçonaria, absorveram foram os Rosa Cruzes. Então, Sião funda a maçonaria Rosa Cruz em oposição à maçonaria templária. Sião fomenta duas revoluções maçônicas para destronar os Stuarts, 1649 e 1688. Os Stuarts e a maçonaria templária se exilam na França. A maçonaria inglesa unificada, descristianizada e politizada, com a data da sua fundação, 1717. Capítulo 3. As guerras religiosas da França. Sião cria um grande plano para governar o mundo e criar uma linhagem a partir do Santo Graal. O Santo Graal é o cálice onde o Messias tomou o vinho da Santa Ceia, que ditará as leis mundiais. Durante a metade do século, os huguenotes eram como os primeiros cristãos eram conhecidos na França. Aliás, também, como já mencionei aqui, a famosa noite de São Bartolomeu, quando os huguenotes foram oferecidos em sacrifício, foram mortos covardemente a mando da Igreja Católica. Então, os huguenotes impedem o grande plano de Sião. Sião contra a dinastia de Bourbon. Um rei Bourbon se casa com uma princesa merovíndia, vencendo a competição pelo trono da França. O sangue do Santo Graal flui através da dinastia Bourbon. O Edito de Nantes, de 1598. Tolerância e flexibilização. Revogação do Edito de Nantes, 1685,
Voltaire, Sião e a franco-maçonaria. Voltaire era maçom. Capítulo número 4. Depois da Revolução de 1688, a maçonaria inglesa é unificada sob o nome de Grande Loja, em 1717, e passa a reivindicar a maternidade de toda a maçonaria moderna. A Grande Loja controla a nova Constituição Monárquica de Hanover. Stuart e os maçons templários se exilam na França. A maçonaria inglesa planta lojas no continente europeu, infiltrando-se nas lojas templárias de Paris. A maçonaria templária funda o rito escocês, com altos graus copiados da cabala judaica. O rito escocês, entrando em contato com o rito judaico, inicia uma trama contra o trono francês, em retaliação à destruição merovíndia dos templários, em 1314. Grandes lojas francesas, atormentadas pelo controle britânico, fundam o Grande Oriente Maçônico em 1772. O Priorado de Sião prepara Adam Weishaupt, que foi o fundador na Bavária da Ordem dos Illuminati, grande jesuíta, Adam Weishaupt. Weishaupt funda os Illuminati em 1776 para infiltrar o Grande Oriente Maçom. O rito escocês, a Grande Loja Francesa e o Grande Oriente Francês se unem numa revolução contra o trono francês. Vamos ver os capítulos 5 e 6. Isso é um resumo, tá bom, pessoal, de toda a obra. Capítulo 5, rejeitando o cristianismo, símbolos pagãos da maçonaria e dos Illuminati, símbolos e alegorias dos Illuminati, o significado esotérico do esquadro e do compasso, feriado Illuminati, 1º de maio, não tem nada de Dia do Trabalhador, é um feriado Illuminati, é um feriado socialista, comemora a revolução Adam Weishaupt e o significado da pirâmide do olho que tudo vê, um chamado para que os cristãos saiam da maçonaria. Capítulo número 6, e depois vamos mudar o quadro. Efeitos psíquicos da música. Música maçônica usada na França para promover revolução. O moderno rock and roll usado pela maçonaria inglesa para promover revolução. Lúcifer, o deus da música maligna. Muito bem, agora vamos a um outro estudo aqui. Tela cheia. Espero que esteja aparecendo para vocês. Segredos da maçonaria. Tá dando para ver? Pessoal, só um momentinho que eu vou pegar uma garrafa com água aqui, que a garganta tá pegando fogo. Muito bem, chegando aqui. Daqui a pouquinho o Buddy vem aqui chorar pedindo a garrafa. Então aí está esse estudo chamado Filhos da Luz, Segredos da Maçonaria. Olha o símbolo aí, Skull and Bones, ossos e caveira, com um esquadro e compasso. E aqui o tema, Filhos da Luz. Deixa eu colocar isso para cá. E aqui nós temos o sumário. Vamos ver aqui. O prefácio, depois a magia do triângulo. A estrela de Davi, o número da besta, 666. O triângulo oculto e a loja maçônica. Rei Salomão e triângulo triplo. O movimento teosófico, triângulo abracadabra. O deus geométrico é uma mulher. Simbologias maçônicas, moral e dogma, que é o livro do Albert Pike. Aleister Crowley, o satanista e o simbolismo da morte. Então aqui está o prefácio. Este estudo apresentará como as simbologias maçônicas adentraram
adentraram com toda a força no meio evangélico. Vai vendo. Eu encontrei este estudo sobre simbologias maçônicas e que foi parte das aulas que eu tive muitos anos atrás sobre a maçonaria, a nova ordem mundial e a nova era. Acho muito importante divulgar este conhecimento que está cada vez mais sendo esquecido no meio religioso, que cada vez mais usa estas simbologias secretas sem que ninguém as perceba. Tenho certeza que este estudo irá abrir os seus olhos espirituais para perceber cada vez mais a grande conspiração armada bem diante dos nossos narizes. A magia do triângulo. O triângulo e a pirâmide, na realidade deveria ser, né? O triângulo e a pirâmide são o símbolo máximo da maçonaria. São os símbolos máximos da maçonaria. Aí há um erro de concordância. O triângulo é de importância primordial em todos os reinos Illuminati, seja nas cerimônias rituais dos Rosa-Cruzes e maçons, ou da feitiçaria, astrologia e magia negra de outros seguidores iluministas. Sempre é utilizado o triângulo. Olha a bandeirinha aí. Olha a bandeirinha, vocês sabem de quem? Não é mesmo? Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com santo, com divino, com sagrado. Os primeiros judeus jamais aceitaram esse símbolo. Jamais esse símbolo foi a estrela de Davi, conforme já mostrei a vocês. Amós 5:21 é o símbolo de um Deus, mas que foi adotado pelos sionistas e que até hoje muita gente, inclusive a grande maioria dos evangélicos no Brasil, pensa que esse símbolo aí é o da estrela de Davi. E não tem nada a ver, meus amigos. Continuando. Entre satanistas e bruxos, o triângulo duplo, que é justamente esse daqui. Esse daqui é o triângulo duplo. Vocês estão vendo? Um com a vértice para cima, outro com a vértice para baixo. O com a vértice para cima é o macho e com a vértice para baixo é a fêmea. Isso daqui também é muito ensinado na gnose, no perennialismo. Perennialismo, o qual o guru é um grandíssimo seguidor. Seguia a Schwann, Fritjof Schwann e René Guénon. Perennialismo que também é praticado pelo Steve Bannon, que já cooptou o embaixapeiro para ser o porta-voz do movimento dele. Então vai vendo. Entre satanistas e bruxos, o triângulo duplo, o selo de Salomão, também chamado de hexagrama, é de grande interesse. Este selo, conhecido como o Magem Davi dos judeus, é na verdade composto de dois triângulos sobrepostos, uns aos outros. Um triângulo apontado para cima representa a carne ou matéria material e o ato generativo masculino. A outra apontada para baixo significa a sexualidade feminina e o plano espiritual. Portanto, temos um triângulo masculino e um triângulo feminino integrado. Isso indica a união sexual, o ato sexual e a reconciliação dos opostos, Yin e Yang, ou Deus e Satanás. Também, vocês que já viram diversas vezes a imagem do bode Baphomet, com uma mão para cima e outra para baixo, solve e coagula, assim na terra como no céu. É a mesma coisa. A sugestão blasfema no símbolo torna-se clara. Lembre-se, em todo o mundo do iluminismo, descobrimos conotações sexuais. Por isso que o odalisco afofou 15 vezes. Ele gostava de um ritual. O selo é um culto... o sexo é um culto sexual. Aqui não entendi bem a tradução. Na verdade, é o maior culto sexual do mundo. Contudo, os Illuminati usam símbolos e sinais para mascarar suas mensagens sexuais.
A estrela de Davi e o número da besta, 666. A natureza supremamente má do duplo triângulo, o hexagrama, o selo de Salomão, o Davi Magem, escudo de Davi, é provado pelo fato de que o símbolo contém o número oculto 666, o número da besta, Apocalipse 13, aí está. Na nota do dólar, Novus Ordo Seclorum, a nova ordem do século. E a pirâmide, e aí está o hexagrama. E se vocês pegarem, acompanharem a letra, ali está 1, M, o 2, a outra vértice é o A, o 3, a outra vértice, o S, o 4, a outra vértice, o O, e o 5, a outra vértice, N, formando a palavra Mason, que é maçom em português. Continuando. Note que há 6 triângulos incorporados no exterior do hexagrama, que tem 6 pontos de saída e que 6 linhas são usadas na construção dos 2 triângulos do símbolo. Assim, 666. Conforme foi dito logo no início dessa transmissão. Às 8h46 da manhã foi quando o primeiro avião atingiu a torre, uma das torres, que não caiu. Foi dinamitada, sabemos disso. Por 8 minutos e 46 segundos, o policial ficou com o joelho no pescoço do George Floyd. 8 mais 4 mais 6 dá 18. 18, 6 mais 6 mais 6. Ou seja, sacrifícios satânicos. Além disso, o símbolo incorpora 6 triângulos de 3 lados cada. 6 vezes 3 é igual a 18. E 6 mais 6 mais 6 igual a 18. Um excelente estudo da estrela de 6 pontas foi realizado pelo Dr. O.J. Graham no livro A Estrela de 6 Pontas. Dr. Graham prova que este símbolo nunca foi usado pelo rei Davi de Israel. E assim o nome Estrela de Davi é um nome incorreto. O símbolo foi escolhido em 1947 para a bandeira da nação emergente de Israel, na insistência dos Rothschilds. Aí, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Nós jamais, em tempo algum, poderemos nos curvar para esse símbolo, para essa bandeira. Será que o governo Bolsonaro sabe disso? O que vocês acham? Coloque aí no chat. Será que o governo Bolsonaro sabe disso? O que vocês acham? Deem a sua opinião. Ricardo Silva, o gado fica discutindo o sexo dos anjos. Águia bom, vai ter live hoje com o Samuel? A live com o Samuel amanhã, quinta-feira, tá bom? Margarete Xavier disse que sim. Você acha que o governo Bolsonaro sabe disso? Marcos Oliveira Ribeiro, Renfan, a origem do demônio. Joaber Machado disse que também sabe. Darcy Souza, deve saber sim. Wellington Nunes, sabe sim. Vocês acham que o governo Bolsonaro sabe disso? Eu sei que os maçons sabem. E como maçom é o que não falta no governo dele, segundo o Dr. Pedrosa, ele também é um maçom, né? Segundo o Dr. Pedrosa. Will Salas, sabe sim. Cosmologia Flat Earth. Será que o Akel sabe disso? O Akel tá pregando Cabalá direto, à torta e à direita, cheio de... Até as transições dos vídeos dele é um formato de um triângulo. Tá apaixonado pelo triângulo. E se colocar 2 triângulos como a bandeira, né? De Israel, um para cima e outro para baixo, é masculino e feminino. Continuando. Dr. Graham não mede palavras em declarar este emblema como um instrumento de Satanás indigno de uso pelo povo santo de Deus. O triângulo oculto e a loja maçônica. Voltando ao triângulo único como um símbolo comum de uso oculto, notamos que os maçons podiam, através da influência do grande mestre Benjamin Franklin, que é o ex-presidente que está na nota de $100,
Fazer com que o triângulo se tornasse o topo iluminado pelo sol acima da pirâmide no reverso, lado do grande selo dos Estados Unidos. O design da joia do grau 33 usado pela elite maçom é composto por triângulos interligados. O aperto real de um mestre maçom, que a ordem afirma pode ressuscitar o candidato e fazer com que ele, em essência, seja nascido de novo, uma falsificação da experiência cristã, é formado com os dedos separados para formar um triângulo. Nas fotos e ilustrações desta sessão, você encontrará vários exemplos da vida real desse aperto. Na enciclopédia maçônica da Coyle, nos falam da cadeia triangular, a lenda ensinada pela maçonaria que os maçons judeus eram transportados como cativos de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor, estando ligados por correntes triangulares. Disse que o rei babilônico insultou gravemente os judeus fazendo isso, porque para os judeus o triângulo ou símbolo delta era um símbolo de sua deidade. Vai vendo. Rei Salomão e triângulo triplo. No 6º grau da maçonaria, o grau de secretário íntimo, introduz-se o conceito de triângulo triplo, considerado emblemático dos 3 maçons que estiveram presentes na abertura da primeira loja de secretários íntimos. Afirma-se ainda que o rei Salomão foi um dos 3 presentes. Aqui está o selo de Salomão. O triângulo triplo. Continuando, é significativo que no primeiro livro dos reis na Bíblia, o rei Salomão se rebelou contra Deus e seus mandamentos e começou a adorar a deuses e deusas das nações em seu templo. Ele também exigiu dos sumos sacerdotes do templo de Salomão que lhe rendesse anualmente como tributo a soma de 666 talentos de ouro. Quem fala muito sobre isso, com muita propriedade, é o nosso amigo e querido irmão Dr. Pedrosa. Indubitavelmente, o número 666 é simbolicamente o triângulo triplo, porque o número sagrado da deusa era 666. E esse boneco aí, poxa, tá travando. Agora não quer passar. Só um momentinho, pessoal. Deu uma travada aqui. Pronto. Esse daqui era o Albert Mackay, soberano e grande comandante da maçonaria internacional. Albert Mackay, nessa foto. No ritualista maçônico de Mackay, o autor, soberano, grande comandante do rito escocês, Albert Mackay, enfatizou a importância fundamental do triângulo nos rituais da maçonaria. O falecido Jim Keith, uma exposição de conspirações e cultos, também discutiu a importância deste símbolo para a maçonaria. Ele escreve: de fato, há uma tríade de 3 oficiais governantes que podem ser encontrados em quase todos os graus. Em uma série de livros escritos por maçons, o triângulo apontando para baixo está relacionado com Set, o deus do Egito, e para Bacchus. Ambas as divindades são Satanás em outras formas. Então, quando você vê um triângulo apontando para baixo, com a vértice para baixo, segundo a cultura egípcia, é Baco, de onde provém a palavra bacanal, ou então Set, um dos deuses da trindade satânica egípcia. Mas também tem um significado esotérico, a vértice para cima de ser o macho e a vértice para baixo de ser a fêmea. Jim Trezner, 33º grau, cujos escritos acadêmicos são muitas vezes publicados em revistas e publicações maçônicas, observa o uso de triângulos no ritual do 15º grau do rito escocês, Cavaleiro do Oriente, da espada ou da águia. Aqui está um avental. Trezner diz que o avental usado para o ritual deste grau na loja é de veludo vermelho, e no avental há 3 triângulos, um dentro do outro, formado de correntes com elos triangulares.
Sim, são 3 triângulos. Aqui tem um triângulo com a vértice para baixo, esse triângulo aqui com o olho dentro, e o terceiro triângulo formado aqui com a vértice para cima. Estes 3 triângulos, explica ele, representam as 3 grandes limitações ou inimigos do intelecto humano: tirania, privilégio e superstição. Na realidade, Trezner está sutilmente aludindo à doutrina de longa data da ordem maçônica da feroz oposição dos soberanos políticos existentes ainda não corrompidos ou conquistadas pelo iluminismo e seu ódio da verdadeira igreja cristã, que os maçons ensinam é superstição e é um sectário da crença que não pode ser tolerada. Trezner pode opor a minha caracterização, mas a evidência das minhas alegações é insuperável como os rituais a se provar. Rosa Cruzes, teosofistas, The Triangle, a Ordem Rosa Cruz também conta com um triângulo como um veículo para transmitir seus ensinamentos ao conhecimento dos candidatos. A tradução não foi muito bem feita. Por exemplo, aqui é um exemplo, olha, aqui é por exemplo e continuou for example. Archon Darrow, em A História Secreta das Sociedades, ou A História das Sociedades Secretas, descreve a cena ritualística de iniciação no grupo Rosa Cruz alemão. A sala de iniciação foi acarpetada em verde e sobre ela havia um número de objetos. 3 candelabros foram colocados para formar um triângulo e 9 copos indicaram as propriedades masculinas e femininas. O movimento teosófico. A teosofia do culto mundial de Helena Blavatsky e a sua descendência, The Lucis Trust, liderada por muitos anos pela prolífica escritora ocultista Alice Bailey, também adotaram o triângulo como símbolo de seus ensinamentos. Aqui está. Luciferianos nas Nações Unidas. E o símbolo da Lucis Trust. Em 1937, o Lucis Trust fundou um grupo subsidiário chamado Triângulos, que hoje encoraja as pessoas em todo o mundo a formar uma rede, formando 3 grupos de triângulos locais para se juntarem frequentemente e meditarem. Dessa forma, disse a organização mãe em uma carta, adeptos ocultos podem ajudar a iluminar o pensamento mundial através do qual as novas energias aquarianas podem funcionar, as novas ideias se espalharam e a nova ordem mundial emergiu. E esse símbolo aqui, eu esqueci, ele tem um significado forte, o círculo com um triângulo dentro e um ponto dentro do triângulo. Eu esqueci o significado. De acordo com Bailey, a nova ordem mundial da nova era é melhor simbolizada por um triângulo dentro de um círculo com um único ponto, ou ponto dentro do triângulo. Bom, eu vou pular aqui um pouquinho, que eu não quero tardar muito, essa é a primeira parte. Olha aqui, pessoal. Distante do trono. O CD número 14. Sol da Justiça. E aí começa. Esse é o distante do trono. Tá aqui, olha. Deixa eu ler para vocês. O Sol e a Lua foram incorporados na capa do Diante do Trono 14. Não é a primeira vez que eles usam simbologias. Só um momentinho, pessoal. Oi, Márcia. Não, eu tô fazendo uma live aqui, quer alguma coisa? Não, só queria falar que eu tô saindo agora. Ah, tá bom. Tá bom, te espero aqui. Tchau. Saiu tarde ela hoje? Caramba. Então, não é a primeira vez que eles usam simbologias maçônicas em suas capas. E em Diante do Trono 15, veria um símbolo mais forte ainda que revela o ocultismo empregado pela banda. Olha aqui. Não sei se alguém aí tem para confirmar.
se essa realmente é a capa. Tá aí, olha, um triângulo dentro do outro, do distante do trono. Não é diante do trono, não, é distante do trono. Tá aí, né? O distante do trono é daquela igreja lá de Minas, da Lagoinha, não é? Por favor, me corrijam se eu estiver errado. É de lá da Lagoinha, de Minas? Marcos Oliveira Ribeiro, satanismo puro, isso mesmo. Então aqui diz, através de uma estilização, eles incorporaram a estrela invertida na sua capa, creio. E para finalizar, veja uma pirâmide no centro de Tu Reinas. Então aqui está a capa do CD Creio. E aqui a capa do CD Tu Reinas, que tem uma pirâmide no centro. Olha aí. Ministério de Louvor distante do trono. Bom, não é de se admirar porque quem fundou a Igreja Batista foi a própria maçonaria. Não quero dizer com isso que todo pastor batista é maçom, mas a Igreja Batista é uma filhinha do bode de Mendes, dos adoradores do bode de Mendes. Triângulo Abracadabra. Abracadabra não é só diversão infantil. Bruxas e magos ocultos profundos se juntam a Bailey no uso do triângulo. Olha aqui. A pombinha, que muitos também dizem que é um símbolo cristão, ou uma simbologia cristã, quando, não sei se vocês estão lembrados, em um daqueles vídeos aula do Dr. Walter Weiss, ele falou que é um símbolo maçônico. Tome a palavra abracadabra, que é usada repetidamente em miúdos cartoons da TV, e programas por criaturas supostamente míticas como feiticeiros e bruxas e fadas. Na verdade, esta palavra é de origem antiga. Em um poema sobre medicina ocultista, escrito por um médico pagão na Roma antiga, cerca de 250 d.C., para evitar febres e doenças, o médico recomendou a palavra abracadabra, ser escrito em um triângulo invertido como este. Então aqui está abracadabra, e aí vai escrevendo a palavra num triângulo invertido, que acaba formando até um ritual, né? Em seguida, o papel em que a palavra foi escrita foi amarrado em volta do pescoço do paciente por 9 dias. Isso é simpatia. E em seguida jogado para trás sobre o ombro em um córrego correndo para o leste. A febre, então, não encolheria para nada. O paciente foi informado. A palavra mágica abracadabra vem da adoração do deus gnóstico Abraxas. Ele literalmente significa o cadáver ou cadáver, de Abraxas ou Abraxas. As bruxas costumam usar o triângulo como um símbolo de proteção. Eles totalmente acreditam que pode ser usado como um talismã, especialmente se o tetragramaton, as letras hebraicas para, aí no caso Deus, são inseridos dentro do triângulo. Os maçons fazem a mesma coisa essencialmente na joia dos mestres do 4º grau. O triângulo é inscrito no anel dado aos titulares do 14º grau também. Aqui está mais uma foto do triângulo. Alguns pastores brasileiros que notoriamente se iniciaram na alta magia em segredo é o pastor Marcos Feliciano e o pastor Silas Malafaia. Por que eu não estou surpreso com isso? Isto fica bastante transparente através das simbologias que passaram a adotar nas suas logomarcas e na sua performance pública. Vejamos algumas simbologias e a interpretação sobre elas dentro deste estudo. Muitas pessoas sem conhecimento vão dizer que isto é pura coincidência e que não tem lógica mediante a mensagem que estes pastores divulgam. Mas prestem bastante atenção que vão começar a perceber algo errado com a linguagem de tais pastores. A linguagem que tais pastores estão adotando, e a simbologia maçônica que passaram a adotar depois da sua iniciação aos graus da maçonaria. Olha aí, Marco Feliciano, o homem da boca de R$153 mil. Olha aí.
que vocês acham? Aí eu pergunto a vocês, dá para se congregar numa igreja pastoreada por esses homens? Dá para se congregar? A palavra nos ensina, eu não sou contra se você frequenta uma igreja, mas você tem o dever e o direito de saber a quem realmente o seu pastor ama e adora. A palavra nos ensina que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome de Yeshua, ele ali estaria. Então, quando eu me reúno com a minha esposa, ele está aqui conosco. Preciso ir a uma igreja? Não. Mas não sou contra quem vai. Porque existem homens de Deus, como o pastor Alan Capriles, o pastor Daniel, não lembro agora o sobrenome dele, da igreja, acho que é Cenáculo da Fé, que inclusive fez um vídeo excelente falando da hipocrisia do Silas Malafaia, do apóstolo Estevão Hernandes, que foram lá no Palácio do Planalto orar com Bolsonaro. O R.R. Soares também, cuja igreja deve 144 milhões à Previdência. O apóstolo Estevão Hernandes deve 33 milhões. Esse Marco Feliciano, ao lado do Bolsonaro, foi entrevistado pelo Avança Brasil e ele disse: estamos juntos e misturados. Quando o Cabo Daciolo o interpelou sobre a maçonaria, ele fugiu do assunto. Então dá para se congregar numa igreja cujo pastor é um maçom? Claro que não. Marcos Feliciano já adotava o triângulo desde a sua primeira aparição. Possivelmente sua aliança maçônica não deve ter ocorrido recentemente. Mas o mais curioso foi a simbologia que ele passou a adotar usando o triângulo invertido. Ele apareceu em um vídeo usando uma camisa negra, que não é uma escolha aleatória. E na camisa um grande triângulo negro invertido para chamar as energias da Terra para lhe ajudar na sua ascensão. Olha aí. É mentira? É mentira? O Boquinha de 153 mil reais? Olha o triângulo. Claríssimo, sim ou não? A maçonaria já está dentro de 90% das igrejas mundiais e ela já adentrou nas igrejas brasileiras através de pastores que se filiaram à maçonaria. Está aqui, ó. Olha o Marco Feliciano. Olha o triângulo aqui também, de cabeça para baixo. Veja que nesta publicação do pastor ele também usa o mesmo triângulo invertido na sua exibição. Está aqui o triângulo invertido e aqui na camisa. Olha aqui, Central Gospel Music. Coincidência? Não existem coincidências. Simbologia Os Caminho da Serpente. O pastor Silas Malafaia também é notoriamente um filiado maçom. A simbologia por ele adotada não resta sombra de dúvida. Ele também tem adotado o uso da pirâmide, que é o principal símbolo maçônico. Está aqui ele no escritório dele. Veja que no escritório do pastor há duas pirâmides ao seu lado como design de fundo. Vamos ver aqui. Cadê as duas pirâmides? Alguém aí consegue ver? Eu estou vendo na parede. Pode ver que tem uma parte mais escura e uma parte mais clara na parede. Estão vendo? Na parede? Na parede dá para ver. E não é a primeira vez que ele tem usado das simbologias maçônicas como parte dos seus cenários. Aqui as duas colunas, Boaz e Joaquim, ou Jaquim, os dois pilares da maçonaria. E aqui atrás dele, vocês podem ver os dois pilares. Nesta foto ele pousa entre dois pilares da maçonaria.
além de se recusar a falar qualquer coisa na sua programação na TV sobre maçons, fazendo altos elogios a eles. Os pilares da maçonaria possuem significados de virilidade e potência sexual, assim como os obeliscos de adoração ao sol. Bom, aí depois eu continuo com o Deus geométrico é uma mulher. Bom, gente amiga, deixa eu voltar aqui e abrir novamente para mim. O que houve aqui? Agora sim. Bom, pessoal, temos já 1h07 de live. Eu compilei essa nova série com muito carinho, que espero que vocês gostem, e mostra o quanto a maçonaria está metida nas igrejas evangélicas, e infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, infelizmente, são pouquíssimas as igrejas e pastores que não se deixaram enganar ou seduzir por esse canto de sereia. Infelizmente, são pouquíssimos pastores. Eu queria, deixa eu ver se eu acho aqui o último vídeo. Eu vi hoje, muito bom. Eu queria terminar. Tá aqui, encontrei. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo do pastor Daniel. Tá aqui. Esse vídeo aqui. Vou voltar um pouquinho. Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui novamente pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal. E os temas também que tenho tratado. Só um momentinho, por favor. Começou no início, mas... Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui novamente pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que Só um momentinho, pessoal, deixa eu adiantar aqui. Acho que daqui já tá bom. Vou melhorar aqui o áudio. Vamos lá, conecta aí. Conectou. Vamos lá. Prontificado em gerenciar, administrar toda... Não está entrando a parte que eu quero. Vamos lá. Só um momentinho, pessoal. Um pouquinho de paciência. Agora o vídeo não quer tocar. Olha aí. É brincadeira, né? Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui novamente pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal. E os temas também que tenho tratado, desde que você já deve estar antecipando aí. Por exemplo, política... Tá vendo? Sai o áudio... E protestantismo. Sai o áudio, mas a imagem... Não sei o que tá vendo. Muito bom esse vídeo que ele fez. Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui novamente pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal. Mostrando à sociedade a versão verdadeira dos fatos. Nós temos uma igreja, Vamos ver se eu pego agora. Esteja dentro do Estado ou está dentro da igreja, isso é princípio maçônico. Vá procurar. Você está no protocolo. Aqui, vou voltar só um pouquinho, pessoal. Agora sim. Preste atenção, por favor. A igreja das igrejas. Então o evangelho que é pregado hoje não pode se contrapor àquilo que está lá atrás. Então eu queria que vocês registrassem isso. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata de nós, mas daquilo que foi revelado pelo Cristo. Deus não se coloca contra os seus pensamentos. Ele não fala uma coisa aqui agora e depois fala lá na frente outra diferente. Por isso há uma imutabilidade. Pelo amor de Deus, será que isso não é prático para você e para aqueles que vão passar por aqui? Ok? Porque isso tem que ser levado em consideração. A fraude daí.
Qualquer um que se julgar melhor do que isso, melhor no sentido, né? Melhor e superior a isso, porque lá atrás está muito antigo, está muito defasado, vamos fazer uma coisa diferente aqui agora. É a visão reformadora. Tá com eco, pessoal? Tá com eco o áudio? Eu estou tocando diretamente do Telegram. Tá com eco? Coloquem aí para mim, por favor, para que eu possa saber. Tá com eco o áudio? Não? Colocaram para mim que tá com eco. É a visão contemporânea, pô. Que João já dizia, isso é o anticristo, filho. É o próprio diabo. Bom, segundo detalhe que eu vim definir em todos os meus vídeos. Monarquia. Esse conceito de que o povo considere que as pessoas reinantes sejam uma emanação divina, ou que a unção de Deus caia sobre a coroa, sobre reis, sobre governantes ou sobre autoridades políticas, tá? Pesquise a raiz desse conceito, dessa ideia. Biblicamente falando, isso é um princípio puramente cultural. Ele está falando, pessoal, sobre aquela passagem de Romanos 13 que foi citada, que todo ser humano deve obedecer às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. E esse é o versículo, eu já venho alertando a vocês, que esses lobos vão usar e abusar para enganar as pessoas. Como falei aqui mesmo, a monarquia é oriunda, ela surge de um ato de rebeldia com Deus. Isso quem acatou e incorporou isso depois do livro de Samuel foram os maçons. Esse conceito de que a igreja esteja dentro do Estado ou está dentro da igreja, isso é princípio maçônico. Vá procurar. Isso está no protocolo dos sábios de Sião, para você ter uma ideia. Você tem uma noção, isso está escrito lá, tá, como plano político do comunismo. Tá? Agora, como fundamentar em Jesus Cristo, no Evangelho, de que Deus esteja elegendo pessoas para presidir o sistema político atual. Como fundamentar em Cristo, nos apóstolos e na visão neotestamentária, um absurdo desse daqui. Eu já vou chegar em alguns outros detalhes que eu tenho certeza que você já deve estar antecipando aí. Por exemplo, política e protestantismo. O que eu falei para vocês nos outros vídeos lá? Se vocês forem pesquisar, um exemplo. No livro que o Al Gore ele escreveu, onde ele fala sobre Revolução Industrial e ele trata sobre tecnocracia, ele diz lá o seguinte, que um dos elementos importantíssimos para a geopolítica dos Estados Unidos, que gerou a geopolítica mundial para a ONU, é o espírito da religião protestante, o puritanismo, a providência divina sobre a nação, esse conceito de que Deus está sobre uma bandeira, tá? Esse conceito ultranacionalista, de que Deus abençoou uma nação para reinar sobre as outras, tá? Puramente judaico, ok? Um compromisso pela crença, o espírito da liberdade republicana, o idealismo pela democracia. Pela democracia. Elementos importantíssimos para gerar aos Estados Unidos uma geopolítica. Eles precisaram da igreja do protestantismo para chegar ao nível onde estão agora. E aonde chegaram, política americana, que cedem agora este lugar para as corporações alinhadas à ONU, que já é praticamente uma nova ordem mundial declarada, com fatos. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O que o Silas Malafaia fala? Ele assume, caramba, ele reconhece como legítimo o protestantismo americano, porque diz ele que derrubou o comunismo. Um conceito teológico calvinista, porque bíblico não é, que você for estudar a raiz desse pensamento, Calvino trazia a visão de uma redenção política, econômica, social, puramente materialista, tá? Que é o que esse homem está respirando aí, porque não é o puro evangelho de Jesus, não. Tá? Ele deixa claro que o reino de Cristo foi transferido à terra, para a vida do mundo, e está na ciência, na arte, nos poderes legislativo, judiciário, executivo, na educação,
no comércio, e assume que a visão do reino que ele tem é a visão visível e social do reino de Deus, do reino de Cristo. Aonde isso está escrito na Bíblia? Meu Senhor diz que o mundo jaz do maligno, que quem é desse mundo e as sementes desse reino, que são os crentes, também não é. Que o reino dele está no céu, que é para lá onde a igreja vai. Que o reino dele aqui na terra é consciência, a palavra, pregação, atos de fé. É o reino provisório. O reino eterno está esperando lá. Da onde esse cara tira esse conceito? Da onde em que ele se apoia na escritura de que o protestantismo americano foi legítimo para fazer progredir, prosperar aquilo que Cristo pregou no Calvário, a não ser para defender os interesses espúrios, no caso americano, das igrejas que estavam lá, que hoje a maioria é tudo ecumênica. A maioria, todas as igrejas protestantes nos Estados Unidos aderiam ao movimento gaysista. A maioria está derramada hoje na apostasia lá, que é o que está acontecendo aqui nesse país aqui. Perfeito o modelo de igreja da qual ele se baseia, da qual ele se inspira, inclusive os outros que estão do lado dele lá. Você tem que enxergar isso, caramba. Há 3 aspectos ou eixos de pensamento teológico, tá? Pró-iluminista, nessa questão política e protestantismo. O evolucionismo, o moralismo e o espiritualismo. São 3 correntes de pensamento que parecem ser decentes, boas, convincentes. Mas em compensação, não é a pureza, é a mistura. Porque todas se alinham a uma só questão. A uma gestão nacional ou uma gestão desses indivíduos, desses representantes do diabo, que se opõem ou que se acha superior ao modelo primitivo, ao modelo canônico, ao modelo neotestamentário. Caramba! O que esses caras pensam que eles são? Eles vão dizer que eles sabem governar melhor a igreja de Cristo do que o próprio Cristo. Dizer que eles são iguais ou melhores do que os apóstolos. Vocês estão de brincadeira, gente? Então, a que ponto que a gente chega aí, pastor? A que ponto que a gente chega que tudo que eles estão prometendo para você e estão dizendo que eles vão fazer, não vai ser honrado, é simples. Outro detalhe também que eu tenho que colocar aqui para vocês, que eu venho falando sempre aqui nos vídeos, que envolve política na igreja, talvez não tenha falado tão assim em relação a essa questão. Autoridade. Bom, a autoridade teológica, a autoridade bíblica, do que se fala de autoridade na Bíblia, o objeto dessa autoridade é supra-humana, é mais do que humana. Toda autoridade que a Bíblia fala ou defende, tá, não se alinha a homens pecaminosos, sequer a homens, mas uma autoridade que representa um poder acima de qualquer homem, supra-humano, por isso se personificou em Cristo, e o objeto da autoridade sobre o homem é Cristo. Então toda autoridade que a Bíblia fala, ela fala dessa. Ela não fala da autoridade que contempla o homem. Não fala da autoridade do homem pecaminoso ou da autoridade que se contempla o homem. Porque o objeto da autoridade que a Bíblia defende, que elege, ou que prospera, ou que está nela, é supra-humano. É supra-humano. Está acima do homem, Cristo representa essa autoridade. Mas quando entra na esfera de personalidades eleitas e providenciais que Cristo fez menção, dá uma olhada lá. Todos eles eram homens inspirados e crentes no evangelho que Jesus pregou e determinados a levar a revelação de Jesus Cristo à humanidade. As autoridades que Deus elegeu, as autoridades que Cristo fez preferência para eleger, para chamar, para colocar em algum propósito aqui nesse mundo, nessa terra, foi dentro da igreja e envolvia homens crentes, convertidos ao Evangelho de Jesus. Eu não vejo meu Senhor Jesus se alinhando a nenhuma política escrota, não, senhores. Então, se não funcionou com ele, vai funcionar agora. Então, o que o senhor tem para dizer quando, por exemplo, Silas Malafaia fala de 1 Timóteo 2, verso 1 ao verso 7, que é um texto que ele citou aí
nesse último encontro com o Bolsonaro, aonde Paulo entra no mérito da prática de oração por todos os homens, sendo Cristo o mediador. Eu não vi isso lá, mas sendo Cristo o mediador. O que eu vejo lá é católico e evangélico. Mas sendo Cristo o único mediador. Bem, quando Paulo define o quanto é importante a participação da vida civil, tá? Ou de uma vida tranquila e pacífica, ou da perspectiva de uma governabilidade justa, para a igreja poder fazer a obra de Deus aqui nessa terra, a atitude de Paulo de falar sobre estas autoridades não pode ser relacionada e comparada ao que esses pastores estão fazendo com a igreja agora. Porque para pedir para a igreja orar por um país mais justo, ou um país que tenha governabilidade e perspectiva de vida civil justa, não obriga, não implica trazer políticos para a igreja ou levar a igreja para dentro do parlamento, senhor. Paulo, quando tratou disso daqui, das autoridades civis, ou de governabilidade para que a igreja orasse, ele não falou também, né, da visão política. Ele não tinha plano político, ele não tinha sigla partidária, ele não tinha solidariedade com homens comprometidos e pecaminosos, inclusive idólatras, pagãos, etc. Uma autoridade que Paulo falava, autoridade de Cristo, que Paulo falava que não passou para a rua, não passou para as ruas, né? Não virou movimento de protesto, tá? Não gerou ONGs, ok? Vai ver lá, na raiz. Pois bem, pessoal, vou ficando por aqui, mas veja esse vídeo aí, ele simplesmente dentro da palavra e com toda a classe, ele esculachou com aqueles pastores que foram lá lamber o presidente da República. Porque a grande maioria ali, incluindo até do boiadeiro Valdemiro, que não estava, devem e muito à União. Só do R.R. Soares é que mais deve. São 144 milhões de reais. 144 milhões. E o mito fabricado pela junta militar maçônica está fazendo meio de campo para que essas dívidas sejam perdoadas. Dorme com um barulho desse. Novamente lembrando a todos que daqui a pouquinho, já são 18h54 aqui, 19h54 aí, horário de Brasília, daqui a pouquinho às 21 horas estarei lá no canal do Pastor Tiago e vamos bater um bate-papo gostoso, ter um bate-papo gostoso sobre jesuítas e sionismo, tá bom? Um beijão a todos. May Yahushua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.